Ciúme no relacionamento. Como é que funciona isso, bem? O tema era você que selecionou. Qual que é a sua ideia? Falar que é normal, Ah, mas existe limites saudáveis para as coisas. E também existe o motivo dos ciúmes, o que leva alguém a ser ciumento demais ou não, né? Porque assim, existem realidades igual às nossas de históricos. Então é normal que se houve um problema no relacionamento, que haja ciúme de uma das partes ou até das duas, porque existe, às vezes chegam em nós, eu estou tentando restauração, mas a minha esposa ou o meu esposo implica com tudo, vê coisa errada em tudo. Mas o ciúme foi um ciúme gerado, foi motivado por um comportamento, por erros do passado, e até que a confiança seja restituída, demora um tempo, e tenha paciência. Se a outra pessoa teve que ter paciência para te perdoar, ela teve que abrir mão da razão e liberar o perdão, porque liberar perdão é abrir mão da razão, abrir mão da justiça, apesar de que Deus restitui, transforma e não te deixa perdendo em nada, no final de todas as coisas, né? Mas esse é um caso de um ciúme que você vai ter que aguentar, lidar e aumentar cada vez mais a forma como a outra pessoa se sente protegida, se sente, como é que a gente diz? segura. Segura, se sente segura, para que esse ciúme gradativamente diminua até que a pessoa não tenha mais esses hábitos Olha de só, ciúme. eu vou te citar um exemplo. Uma pessoa, seguidor nosso das redes sociais, ele teve um problema de infidelidade. E ele vem de um histórico de mais problemas de infidelidade com parceiros anteriores. Contra ele. Contra Não, ela. ele foi infiel. Ah, tá. E aí ele voltou, né, se restabeleceu como homem, participou também do Legendários, entendeu o quanto ele na verdade ele já sabia que estava errado, aqui precisa ficar claro para vocês. Não é que no Legendário você aprende que trair é errado. O homem vai para lá já sabendo que é errado. Ninguém faz isso achando que é certo. Só que muitas vezes os homens são escravos de algumas situações e ali ele foi liberto dessa parada e ele volta, desejou de reconstruir a família. Ela deu a chance, mesmo com muita dor, com muita dificuldade, ainda está relutando, mas ela deu a chance de reconstruir a família. E ele estava reclamando que não estava tendo intimidade, que ela estava sendo muito fria e que ela, às vezes ela até se afastava dele na cama, não queria dormir com ele, e era uma questão de meses. Tipo assim, nós estamos falando de 2 ou 3 meses. E aí eu estava explicando para ele que a ferida de cada pessoa tem um prazo para recuperar. Não é que ela decidiu perdoar, agora nós vamos reconstruir nossa família e da noite para o dia ela vai esquecer tudo, não vai ter nenhuma ferida, não vai ter nenhuma marca. A partir de agora a vida sexual vai voltar a ser a mesma. Isso não existe, não se iludam. É óbvio que vai ter um período de recuperação. Assim como foi um período para desconstruir o relacionamento de vocês, vai ser necessário um período para a reconstrução do relacionamento de vocês. Reconstrução da confiança. E agora você tem algumas barreiras. Porque antes, quando vocês eram só namorados, você estava com a tela em branco que você ia pintar. Agora você sujou essa tela. No meio da pintura de vocês, no meio da biografia de vocês, você sujou todo o processo. E agora você vai ter que reconstruir da forma adequada. E isso vai ser mais trabalhoso, sim. Isso vai ser mais difícil. E aí eu estava explicando para ele, olha, você vai ter que entender que agora você tem que ser exageradamente transparente. Num relacionamento convencional, você não precisa de, estamos aqui, essa é minha senha, loga meu Instagram no seu celular, eu vou colocar minha localização em tempo real para você me acompanhar o dia inteiro, eu vou te avisar qualquer movimento que eu fizer. Você não precisa disso. Só que num histórico problemático, você vai ter que entender que isso é necessário. Por quê? Porque por culpa sua, meu irmão, você manchou a confiança. Então o processo de reconstrução agora, ele exige uma postura exageradamente transparente. Eu costumo chamar isso de transparência radical. E você tem que fazer isso entendendo, inclusive, que a pessoa vai ter o tempo dela para aceitar de volta você. É uma ferida, gente. A gente fala do perdão, né? O perdão, a gente usa aquele exemplo do ferro de passar roupa que você tira da tomada e ele desliga.
Só que ele ainda não esfriou, ele ainda está quente, ele machuca, você não pode mexer nele, então ele vai demorar um tempo para esfriar. E cada pessoa tem um time. Vai ter gente que vai gastar alguns meses, vai ter gente que vai gastar mais de um ano para restabelecer. Mas acredite, se você tiver paciência, entender que nesse processo você precisa de cooperar exageradamente com a pessoa e você precisa recompensar ela em atitudes, em amor, em entrega, em segurança, acredite, depois da reconstrução, vocês vão viver um casamento melhor do que o que era antes. Amém. Por que vocês vão viver um casamento? Exato. Agora é mais maduro. O nível de confiança de vocês vai ser outro. Então, assim, mulher, você que está pensando assim, algum dia eu vou conseguir me relacionar de novo. Algum dia eu vou conseguir amar de novo, vou conseguir ter prazer de novo, vou conseguir confiar de novo. Pode deixar aqui, filha. Sim, você vai conseguir de novo. Pode jogar. Isso, obrigado, vai lá. Você vai conseguir restaurar novamente. Você vai conseguir restabelecer a sua casa, você vai conseguir restabelecer o prazer, você vai conseguir restabelecer a confiança, a intimidade. E aí uma dica que eu gosto de dar para quem passou por esse tipo de problema e que está em fase de restauração, utilizem o que vocês têm. E quando eu falo influência, você não precisa de ser influenciador da internet igual nós não, tá? Você é influência na vida do seu vizinho, na vida dos seus parentes, na vida dos seus amigos de trabalho. Então comece a ajudar pessoas que passaram por problemas semelhantes aos seus. Você vai ver que uma ferramenta muito importante de cura é conseguir curar outras pessoas. E ao repetir seu testemunho, ele vai criando cada vez mais raízes de realidade em você. Quando você fala do seu testemunho, você vai percebendo aos poucos que cada vez dói menos. E quando você vê que você contribuiu para a restauração de outros casamentos e você vê o milagre acontecendo em outras casas, isso vai só aumentando a sua fé para permanecer. Porque a reconstrução não é fácil para ninguém. Só que ela, firmada em Deus, ela é possível e ela acontece, né? Quanto mais você ajuda outros, mais rápido ela vai acontecer em você. Exatamente. E é por isso que esse é um dos motivos pelos quais a gente cuida agora de casais. Porque parte do nosso processo de restauração no nosso casamento é cuidar de mais gente. E acredite, o poder de Deus, isso é bíblico, tá? Paulo diz, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Então é justamente porque eu fui problemático no nosso casamento, é que eu consigo ajudar outros homens. Consegue entender os detalhes da vida dele, consegue ter compaixão e consegue falar, ó, eu também caí nisso, eu fiz assim, não faço igual. Isso é uma mentira do diabo. Na mente de todo homem ou de toda esposa, na hora dessa cegueira, as respostas, as setas do inimigo na mente são as mesmas. E aí você mostra pro outro, você não está sozinho, o diabo enganou eu também, da mesma maneira. A minha carne me enganou da mesma maneira. E ao mesmo tempo, no meu caso, para poder ajudar outras esposas a ter força para continuar e lutar pela restauração. Porque vale a pena, porque eu sei que dói, eu sei como é que é o processo, eu sei quais são os segredos para isso ser possível. Que é não ficar sozinha, que é buscar outras mulheres que tenham fé para te apoiar. Então esse processo precisa ser unido. Você não pode entrar nessa luta sozinha, você não precisa entrar nessa luta sozinha. Certo. E agora, sobre o tema que a gente começou a falar, o ciúme. O ciúme, gente, ele, de certa forma, e até certo ponto ele é saudável, e ele é compreensível. Vezes, sintoma de algo errado. Às vezes a pessoa que está muito ciumenta e o outro não deu motivos, o problema está nele. Ele pode ser uma pessoa que tem uma conduta errada e aí ele pensa que o outro vai fazer igual. Ou ele pode também ser uma pessoa que foi tão ferida, por exemplo, na infância, que ele tem ciúmes da esposa ou do esposo por medo de perda. Tem tanto medo de perder o casamento que sufoca o casamento. E aí entra um novo problema, porque o seu ciúme é, na verdade, uma projeção de algo que você não consegue alcançar com o ser humano. Tentar suprir o seu próprio vazio com a esposa ou com o esposo. E isso só vai sufocar, isso só vai machucar, isso só vai gerar mais briga e mais afastamento. Então é necessário, no caso da pessoa que tem essa dor, que ela deposite essa ansiedade e essa dor em Deus e peça a cura a Deus.
Porque existem marcas numa pessoa adulta que não é da responsabilidade do seu esposo ou da sua esposa que cure você. Exato. A responsabilidade é você e Deus. Você sofreu com os pais, você sofreu um abuso, você sofreu uma história de relacionamentos anteriores que te defraudou, te machucou de alguma maneira. Não vai ser seu esposo ou sua esposa que vai curar a sua dor. Sempre quem cura as nossas dores é Jesus. Então busque no Senhor essa cura, porque senão você vai conseguir sufocar seu casamento ou seu relacionamento de uma forma que o outro não dá conta mais de segurar. E aí, muitas vezes, o divórcio não é por causa de uma traição, mas por causa de um excesso de ciúmes, um excesso de peso sobre o outro, um excesso de expectativa sobre o outro. E aí é mais um exemplo de ciúmes negativo, que faz mal ao relacionamento. Então o ciúme, trate ele sempre como um sintoma. Por que eu estou sentindo ciúmes? Porque o outro deu motivo? Ou porque eu tenho uma dor que não foi curada e eu estou jogando no outro essa dor? Eu estou oprimindo o outro por causa das minhas deficiências. Isso é importante, a Vanessa falou, o ciúme saudável, né? Esse é um ciúme que já ele é problemático. Agora, você tem uma pitada de ciúme, por exemplo, eu já vi casos em que o marido não gosta que a mulher use determinado tipo de roupa que expõe alguma parte do corpo. Isso é normal, isso é razoável, não é algo absurdo, né? Tipo assim, é minha esposa, eu não quero que outros homens olhem para o corpo dela. Tem umas leg que as mulheres estão usando agora, que está na moda, que ela entra para dentro da bunda, você já viu aquele trem terrível? Olha só, então eu como marido, é razoável eu ficar com ciúme da minha esposa usar esse tipo de coisa. Uma pessoa, por exemplo, estou andando na rua, alguém olhar demais para minha esposa, estou na academia, eu treino com a Vanessa. Então é natural que eu me sinta incomodado e sinta ciúme por alguma situação. O marido foi e conversou com outra mulher, chegou lá na academia, estou citando ambiente de academia porque a gente acabou de voltar para a academia e é um lugar que a gente convive muito. Às vezes as pessoas me conhecem e vêm conversar comigo. E aí é uma mulher. E aí ela vem, mesmo que seja um assunto, vai agradecer porque tocou o casamento dela. A Vanessa olha de longe, ela já fica incomodada e já vem. E ela tá no direito dela, ela não entende toda a situação, ela não estava ali, não foi ela que ouviu. Então esse ciúme de cuidado do outro, de proteger, porque assim, ela é minha e eu sou dela. Então existe um cuidado um pelo outro. Então esse ciúmezinho, ele tá ok, tá? Uma pessoa completamente sem ciúme, ela gera até um incômodo no parceiro. Tipo assim, o outro falta de valorização. Ele nem se importa, ele se importa zero comigo. Só Tanto que muitas vezes a Vanessa faz algumas demonstraçõezinhas, tipo assim, eu vou sair, ela fala, nossa, essa roupa aí, não, isso aqui é meu. E me tampa, faz alguma coisa. Eu gosto, eu acho gostoso, porque assim, é um ciúme que me agrada. Tipo assim, olha, eu estou sendo desejado pela minha esposa e ela quer me proteger, quer me colocar numa bolinha. E eu fico feliz. Olha só, tudo que é uma questão de percepção também. Eu já vi mulheres se incomodando porque o marido queria protegê-la, ela achava um absurdo. E ao mesmo tempo a gente convive com vários casamentos diferentes que tem o caso do marido que não se importa por nada e a pessoa se sente mal cuidada, se sente desvalorizada. Então assim, tenha olhos de amor sobre o seu relacionamento, porque muitas vezes uma pitada de ciúme é só indicação de que está tudo bem e que a pessoa te deseja ainda, ela quer te guardar, ela tem um olhar de amor por você e não quer que outros vejam por aí todas as partes do seu corpo. Porque infelizmente a nossa cultura hoje o meu corpo é meu, principalmente entre as mulheres. E aí elas querem andar pelada na rua e achar que tá tudo bem, todo mundo é obrigado sinônimo de liberdade e empoderamento, não? Só que, a mulher crente, a mulher cristã, ela tem que ler a Bíblia. O que a Bíblia fala? Que o seu corpo é do seu esposo e do seu esposo é seu. Você tem que ter respeito pelo seu esposo. Quando você mostra partes do seu corpo que são dele. Que são dele, no sentido sensual, além de tudo, você leva o irmão a pecar. Porque nós somos visuais. Ser expostos a pessoas nuas gera um mau comportamento em você. A sua mente liga coisas. Você vê uma pessoa nua, se você tem hormônio, a sua mente liga coisinhas que não precisavam ser ligadas, que deveriam ser ligadas com o seu marido ou com sua esposa. Então, se expor, você pode levar alguém a pecar. Ir para a igreja com o fio dental enfiado na bunda e o vestido coladão transparente, tá errado.
E assim, precisa que o marido fale, vamos ter bom senso, gente. Existem roupas que, apesar de todo mundo usar, não são coerentes. E existem roupas para cada ambiente também. A gente está ensinando os filhos que, tipo, existe a roupa do shopping, existe a roupa do clube. Você não vai de topzinho para o shopping, você vai de topzinho para o clube. Então é diferente os ambientes e isso é uma coisa de maturidade. Se a gente fala para uma criança que existe roupa para determinado momento, a havaiana é para o clube, a havaiana é para casa, não é para a igreja, a gente está errado em fazer isso com a criança? Não, assim também é o adulto, só que não precisava de ninguém falar. Então, existem ciúmes que são sintomas de erro também. A minha esposa conversa demais e sorri demais para qualquer homem. Aí isso é super chato de ter que ser manifestado, o marido tem que falar, ô, desconfia. Você tem que se portar como uma mulher casada ou como um homem casado em todos os ambientes. Então, sorrisinhos demais pro sexo oposto, amizades demais pro sexo oposto, que tantas vezes a gente já falou, contato físico demais já é um indício ruim. Se a sua cultura, se a sua criação foi assim, não existia limites, hoje, como uma pessoa, uma mulher ou um homem cristão, repense. Repense se as suas posturas geram no seu marido ou na sua esposa algum incômodo. Se realmente pode existir um fundo de razão nele. Porque o repensar para gerar paz na sua casa é a melhor coisa que tem. Para que você quer gerar briga? Alimentar impasses, alimentar discórdia. Ah, se existe uma roupa que o Ricardo não gosta que eu vista, eu não visto. E se eu gosto muito e ele não, eu pergunto por quê? Me dá vamos conversar. Por que você acha que essa roupa tá ruim? Ah, por causa disso. Eu falo, nossa, eu não tinha percebido, então eu vou deixar de usar. Ou não, quando ele... Igual, eu gosto de roupas coloridas e algumas muito criativas. Quando o Ricardo vai pro Legendários, eu visto só elas. Porque eu vou sair com as minhas amigas, não vai ser com ele. Agora, quando ele está junto, eu quero vestir bonita do jeito que ele gosta. Se ele gosta de roupas mais monocromáticas e eu tenho oportunidade de usá-las, para que eu vou escolher as outras que ele odeia e não vai sentir eu bonita? Eu tenho que valorizar a opinião e as vontades, as preferências do meu esposo. Assim como eu faço com ela. Por exemplo, a gente já citou... de sertanejo lá em casa não usa. Exato, cabelo. Meu cabelo eu deixei ele mais comprido porque ela gosta, não porque eu goste. Então são pequenas coisas que a gente faz pelo outro. Entenda, a minha vida é para Vanessa e a vida dela é para mim. Então eu sou o playground dela, ela é o meu playground, você entendeu? A nossa vida é para desfrute um do outro. É claro que eu tenho a minha individualidade, ela tem a individualidade dela. Só que o nosso compromisso mútuo, ele vem antes. A palavra de Deus diz que a partir de que nós nos casamos, nós somos um. Né? E que o corpo dela é para o meu desfrute, o meu corpo é para o desfrute dela. Oi, filha. Eu não trouxe. Não trouxe, nenhuma. Então, assim, tenha essa santa liberdade um com o outro, tá? Com o seu cônjuge. Entenda que ele é para ser a pessoa mais importante da sua vida. Ah, não, mas tem meu filho, tem meus pais. Eu nem vou entrar nesse assunto, nesse tema desse vídeo, né? Eu já falei sobre isso. Os seus filhos vão construir a família deles. Os seus pais, eles têm que viver junto. O seu pai tem que viver com a sua mãe, tem os netos e tudo mais. Nós damos atenção para eles, nós cuidamos deles, nós devemos honrá-los até a morte. Mas quem vai estar do seu lado, dividindo a vida com você, e é um com você, é a sua esposa, até o fim da vida. E é o único relacionamento que Deus fala que é possível dois se tornarem um. E Ele te deu essa possibilidade. Você precisa fazê-la acontecer. Então não tem como você ser um com seu filho, não tem como você viver uma única vida com seus filhos, com seus pais. Cada um tem que ter a sua própria história e vida, mas Deus nos convida e nos diz que o marido e mulher é para ser uma única vida. Então priorize o que é prioridade. Se Deus te deu uma organização, para que tentar criar uma nova? Você acha que você tem sabedoria acima do Senhor? Então, assim, algumas coisas não são intuitivas, não são naturais, mas lembra, o nosso coração é enganoso, nosso coração é desesperado para o mal, a gente sente alimentar as nossas próprias vontades, a gente cai em várias coisas que a gente já sabe que são os frutos da carne. Aí tá lá na Bíblia, é só ler. Frutos da carne, frutos do Espírito. Digita no chat GPT lá, você vai ter a listinha. Busque as vontades
clara de Deus, que já está esclarecida ali na Bíblia. Não crie um caminho novo, porque os caminhos já foram inventados, eles foram entregues, inclusive, por Deus. Se existe um manual do ser humano, é a Bíblia. Então, vai lá, lê ela. Não fica batendo a cabeça, eu acho isso, eu acho aquilo. Não ache nada. Nós também não temos que achar nada. Ache em Deus. Amém. Aí a Bíblia fala que o ciúme é uma coisa lícita. Deus tem ciúme de nós. Ou seja, tem apreço por nós, tem cuidado por nós. Ele não quer que a gente se entregue a qualquer coisa. Ele quer nos mostrar o caminho verdadeiro. Esse é o ciúme de Deus. E ele nos ensina que dentro do casamento um tem que ser para com o outro. Amém. E que o ciúme saudável é um termômetro para você reavaliar. Então, quando o ciúme estiver passando de um ponto assim, não, isso aqui já está me incomodando de certa forma, é o convite à conversa. Por que está acontecendo isso? O que você acha que tem gerado em você essa insegurança? O que eu faço que gera em você essa insegurança? O que eu posso mudar? O que o outro pode mudar? O que é preciso uma intervenção maior? E aí também use algo que a Bíblia também já deixa claro. Use os irmãos. Se existe um casal mais maduro que vocês dentro da sua igreja, se existe um curso para casamento, se existe um pastor ou uma pastora que vocês se identifiquem, busque com eles conselhos. Se há algum impasse com relação ao excesso de ciúme, não fique alimentando essa dor, não fique prolongando essa história. Realinhe antes que as coisas fiquem maiores e mais difíceis de ser consertadas. Quando o problema ele é identificado com o início de ciúme, você tem a oportunidade de resolver o probleminha no início, ou de deixar ele crescer e depois ter uma luta muito maior para ser resolvida. Então, é isso, gente. Existe ciúme de Deus, existe ciúme saudável, normal, e existe ciúme nocivo. Então, busque em Deus recuperar a aliança, a fidelidade, a transparência, a segurança, para que caminhem os dois na mesma direção e prosperem no Senhor o casamento de vocês. Amém. É Amém? isso. Glória a Deus.